Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando por aqui com mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube e para falar da classificação sufocante do Flamengo para as quartas de final da Libertadores da América. Eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio e vou começar mais um vídeo por aqui e já convido você a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um novo vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o meu trabalho, o meu conteúdo aqui do YouTube. Vai que essa pessoa acabe gostando, né? E eu tenho o objetivo agora de alcançar a marca de 300 inscritos aqui no meu canal. Me ajuda nessa? Então vamos com tudo para mais um vídeo por aqui e para falar dessa classificação sufocante do Flamengo, hein? O Bolívar venceu por 1-0 na noite desta quinta-feira lá em La Paz, na Bolívia. Mas, como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, então no agregado o Flamengo venceu por 2-1 e assim a equipe rubro-negra garantiu essa classificação para as quartas de final da Libertadores. E é o seguinte, cara, eu tenho uma opinião que é a seguinte: eu não exijo grandes atuações de equipes brasileiras nesses lugares de muita altitude, como é o caso de La Paz, por exemplo. Ou então, quando vai... Tem um mosquito aqui já me perturbando, enfim. Ou então, quando vai jogar em Quito, no Equador, por exemplo, ou então, voltando à Bolívia, em El Alto, que fica a quase 4.100 metros acima do nível do mar, ou Potosí, 4.000 metros. Não dá para exigir uma grande atuação, cara, porque não são condições normais para você praticar esporte. Para quem vive lá, tá acostumado. Agora, para a gente que não é acostumado, não tem como, cara, não tem como. Aí tem que fazer uma logística diferente, tem que chegar no local do jogo horas antes da partida, que é para você ter o mínimo efeito da altitude. Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, eu particularmente não exijo grandes atuações de equipes brasileiras. E no caso do Flamengo, né, que conseguiu ganhar de 2-0 no primeiro jogo, era chegar em La Paz, conseguir o resultado de volta para o Brasil e sobreviver. E o Flamengo cumpriu com o objetivo. Acabou que perdeu por 1-0, mas perder por um gol de diferença era um resultado suficiente para o Flamengo avançar para as quartas de final, então conseguiu cumprir com o objetivo, cara. Não dá para você exigir muita coisa. Tanto é que, assim, não dá para exigir muita coisa de grande atuação, tá? É isso. O Bolívar, ele teria que pressionar, teria que buscar o ataque para conseguir vencer por 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Só que ainda bem para o Flamengo, né, que o Bolívar não conseguiu concluir bem as jogadas, né? O Bolívar que acabou errando até muitos passes bobos, sabe? Passes simples. Ainda bem para o Flamengo. E o Flamengo que mais se defendeu, até que teve contra-ataques para concluir as jogadas, né? Só que até para você dar um passe simples na altitude é complicado. Então, assim, o Flamengo ele pecou muito nesses passes simples. E até quando teve oportunidades claras para finalizar, o Flamengo não conseguiu. Outras finalizações até que o Flamengo teve, mas para chutar é difícil. A velocidade pega uma altura além do normal, a força além do normal, sabe? Então é muito complicado você jogar na altitude. Eu nunca joguei na altitude
Nunca nem estive em lugares assim de muita altitude, sabe? Eu nunca estive. Então é muito complicado. Para quem já esteve por lá, fala, é muito difícil, é muito complicado. Para quem não vai fazer atividade física já é difícil. Imagina quem tem que jogar em alta performance, né? É muito complicado. Então, assim, o Flamengo até teve essas oportunidades nos contra-ataques, mas errou em passes simples. E eu até entendo, né, esses erros por conta da altitude. E o Bolívar, ainda bem que não fez mais do que um gol, né? Acabou que esse gol saiu só no segundo tempo, aos 11 minutos. Uma jogada pela esquerda, o brasileiro Fábio Gomes fez o cruzamento, a bola chegou lá na direita de ataque do Bolívar, dentro da grande área do Flamengo, e por lá o Bruno Sávio cabeceou, foi uma cabeçada cruzada no canto direito do goleiro Rossi, que não conseguiu fazer a defesa, bola para o fundo da rede, e 1-0 para o Bolívar. E aí, depois disso, acabou que virou praticamente um ataque contra a defesa. O técnico Tite, ele tirou o atacante Carlinhos, já que o Pedro e o Gabi estão lesionados, tiveram lesões musculares. E aí ele tirou Carlinhos para colocar mais um zagueiro, o Davi Luiz. Depois tirou o De La Cruz, que foi muito participativo, até o De La Cruz foi muito participativo no jogo de hoje, foi muito caçado até, né? Ele foi derrubado diversas vezes com faltas, enfim. De La Cruz saiu para a entrada do Bruno Henrique. Então, e acabou que o Tite fez 3 mexidas no jogo, né? Além dessas 2, ele tirou o Gerson para colocar o volante Everton Araújo já para a reta final do jogo, enfim. Mas essa mexida, no caso, a saída do Carlinhos para colocar o Davi Luiz, aí acabou que chamou o Bolívar mesmo para ataque, ó, vem me atacar, vamos ver se vocês conseguem, né? Algo assim. Então o Flamengo, ele, depois dessa mexida, passou a ter 3 zagueiros mesmo, né? Com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. E o Léo Ortiz, né, que no último vídeo que eu falei do Flamengo, eu defendi que ele deveria ser titular no Flamengo. Nesta quinta foi titular no Flamengo, mas vamos aguardar para ver se o Tite ele vai manter o Léo Ortiz como titular, porque o Tite tem que dar um jeito para colocar o Léo Ortiz, ou de volante, ou de zagueiro, enfim, mas o Léo Ortiz tem que jogar, cara, tem que jogar. E acabou que ele até, no primeiro tempo, ele deu um belíssimo passe pro De La Cruz, né? Só que o De La Cruz ele foi, na sequência, dar um passe para trás pro Gerson, aí o Gerson ele não correu na bola, e aí o jogador do Bolívar chegou primeiro na bola e acabou roubando. Enfim, isso no primeiro tempo, né? Aí voltando ao segundo tempo, então o Flamengo teve 3 zagueiros mesmo, além do Léo Ortiz. Então 4 zagueiros no total, né? E aí virou um ataque contra a defesa. Virou isso. Com o Bolívar pressionando, tentando buscar o segundo gol que levaria para os pênaltis. E o Bolívar que teve, assim, 2 bolas na trave, né? A primeira foi uma finalização do Bruno Sávio, que recebeu a bola pela direita, né? Passou com uma certa tranquilidade pela defesa do Flamengo e na finalização a bola bateu no travessão. E teve uma segunda oportunidade que, se eu não estiver equivocado, foi com o Henri Vaca, né? O meio-campista do Bolívar que entrou no segundo tempo, que arriscou um chute de fora da área. A bola iria no ângulo direito, o Rossi espalmou com as 2 mãos, e na sequência a bola bateu no travessão. Então o Rossi acabou que fez uma defesa importantíssima, porque talvez, se ele não espalmasse essa bola iria para o fundo da rede, seria 2-0 para o Bolívar, e esse resultado levaria a partida para os pênaltis. E o Rossi, o goleiro do Flamengo, acabou sendo uma figura também muito importante para esse resultado, né? Acabou que foi eleito o craque do jogo, ou como falam lá no prêmio, Hero of the Match, né? O herói do jogo. Cara, sinceramente, assim, uma competição como a Libertadores, né, que a maioria esmagadora, né, dos países participantes é de língua espanhola, e só o Brasil que fala português, né, colocar Hero of the Match não tem como, né?
não dá. Enfim, mas o Rossi foi eleito o craque do jogo e para mim não é nenhum absurdo, porque o Rossi fez defesas importantes que evitaram que o Bolívar tivesse um resultado maior e que poderia até dar uma virada no placar agregado para a equipe boliviana, né? Então, o Rossi teve uma grande atuação na noite desta quinta-feira. E aí, no final do jogo, né, o Bolívar teve um jogador expulso, que foi o zagueiro brasileiro Anderson Jesus, porque ele acabou. A defesa do Bolívar, né, acabou se enrolando com o kick da bola. Aí o Bruno Henrique foi partindo para o contra-ataque desde a linha do meio de campo. E aí acabou que foi derrubado pelo Anderson Jesus. E o Anderson era o último jogador de defesa. Então a expulsão, ao meu ver, foi corretíssima. Não tem nem o que discutir. Só que assim, na teoria, o Bolívar teria um jogador a menos. Só que na prática não foi assim, né? Acabou que o Bolívar continuou na pressão, tentou ali, muito em bolas alçadas, né, em levantamentos para a grande área, só que acabou não conseguindo. E o Flamengo, aqui nas minhas contas, ele teve ao todo 6 finalizações no jogo. Uma no primeiro tempo e 5 no segundo tempo. Só que a primeira finalização na direção do gol foi justamente nessa cobrança de falta que o Flamengo teve, né, que foi a expulsão do zagueiro Anderson Jesus. Aí o Davi Luiz, ele bateu a falta e foi na direção do gol. Foi a primeira finalização na direção do gol. E a segunda aí já foi nos acréscimos, né, que o Luiz Araújo recebeu a bola pela esquerda, entrou na grande área e aí tentou dar uma cavadinha, tentando encobrir o goleiro Lampe, mas o goleiro do Bolívar fez a defesa espalmando a bola, enfim. E terminou 1-0 para o Bolívar. O Flamengo, eu não vou exigir uma boa atuação do Flamengo nesse tipo de ambiente, cara, não dá, não tem como, cara. E nesse cenário que o Flamengo chegou para esse jogo, era conseguir o resultado e sobreviver. E conseguiu. Volta ao Rio de Janeiro com a classificação para as quartas de final. E nas quartas de final vai enfrentar o Peñarol do Uruguai. O primeiro jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o segundo jogo será lá em Montevidéu, no Uruguai. Isso porque as duas equipes elas ficaram em segundo lugar em seus grupos, né? Só que o Flamengo teve 10 pontos e o Peñarol teve 12 pontos. Então, por isso que o primeiro jogo será no Rio de Janeiro, no Maracanã, né? E o segundo jogo será lá em Montevidéu, no Uruguai. Possivelmente será no estádio do Peñarol, né? O campeão del siglo, né? O campeão do século, traduzindo para o português, que é o estádio do Peñarol. Então, aí, aliás, vai acontecer até uma situação curiosa, né? No caso, os jogos de ida eles serão na semana do dia 18 de setembro. E os jogos de volta eles serão na semana do dia 25 de setembro. E nessa primeira semana das quartas de final, os 3 times cariocas que estão na Libertadores, Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles farão os jogos de ida em casa. Então, assim, alô Prefeitura do Rio, alô Governo do Estado do Rio, que no caso, né, entra a Polícia Militar, vocês terão que fazer um bom planejamento para essa semana do dia 18 de setembro, porque o Fluminense vai jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro, o Botafogo vai jogar contra o São Paulo no estádio Newton Santos e o Flamengo vai jogar contra o Peñarol no Maracanã. E vai ter que ser tudo nessa semana do dia 18 de setembro. Então, assim, eu espero que a Conmebol ela coloque um jogo na terça, um na quarta e outro na quinta, porque não há condição aqui no Rio de Janeiro da gente ter, por exemplo, um jogo do Flamengo e Peñarol e o jogo entre Botafogo e São Paulo no mesmo dia no Rio de Janeiro. Não dá. Não dá. Não tem condição. Então, aguardar. Assim, deveria ter condição, tá? Deveria ter condição, mas a gente sabe que não dá. Então,
Enfim, então a gente tem que aguardar, né, para ver quando que serão esses jogos. É bem possível que alguém, quando vai assistir esse vídeo, já vai saber quando que essas partidas vão acontecer, mas a gente tem que esperar pelo menos o bom senso da Conmebol em colocar o Fluminense Atlético Mineiro em um dia, Flamengo e Peñarol em outro dia e Botafogo e São Paulo em um outro dia, né? É o que tem que ser. Enfim, são coisas do regulamento também, né? Porque no caso o Fluminense teve uma campanha pior que a do Atlético Mineiro, então por isso que o primeiro jogo será o mando do Fluminense. Botafogo e São Paulo. O São Paulo teve melhor campanha que o Botafogo na fase de grupos, então por isso que o primeiro jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro. E a mesma coisa o Flamengo e Peñarol, como falei antes. Então, vamos ver se a Conmebol vai ter essa inteligência de colocar esses 3 jogos em dias diferentes, né? Então, como falei, vai ter Flamengo e Peñarol nas quartas de final. Quem vencer vai enfrentar na semifinal o vencedor de Botafogo e São Paulo. E na outra chave, o vencedor de Fluminense Atlético Mineiro vai enfrentar o vencedor de River Plate e Colo-Colo, que aí eu acho que vai passar o River Plate em cima do Colo-Colo do Chile. Então, é isso, amigas e amigos. Então, encerrando o vídeo por aqui, falando de uma forma breve dessa classificação do Flamengo para as quartas de final, que conseguiu cumprir com o seu objetivo, que era conseguir o resultado necessário para a classificação e conseguir sobreviver em La Paz. E o Flamengo teve êxito nesses 2 objetivos, né? Então, é isso, amigas e amigos. Então, encerro mais um vídeo por aqui e em breve volto com mais um conteúdo aqui no meu canal. Se você ficou comigo até o final, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Em breve, volto com mais um vídeo aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.